Boa noite, vamos lá estudar a palavra do Senhor. Hoje, você que está aí na rede social, Deus abençoe você, bem-vindo. Lembrando que se você quiser vir aqui para o templo, nós vamos ficar em vigília hoje aqui, porque alguns irmãos vão para a viagem missionária e nós ficaremos aqui. Então, se você chegar aqui até 6 horas da manhã, estamos aqui, se Deus abençoar. Então, pode vir. Por enquanto, vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos continuar lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Nós terminamos o capítulo 17 na semana passada, Terminou lá com o discurso de Paulo, do apóstolo Paulo, lá em Atenas, no Areópago. E hoje nós vamos então, Paulo já vai mudar, vai sair de Atenas. E no capítulo 18 nós já vamos ver que ele chega em Corinto. Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo. E desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esta noite. Clamamos, Senhor, que Tu nos abençoe no estudo da Tua palavra. Nós queremos aprender, Senhor Deus, na Tua palavra. Mas não só aprender, queremos meditar, e não só meditar, queremos ser transformados por ela. Senhor, abençoa-nos, Pai. Nós não queremos apenas aprender um pouco de cultura da época bíblica, nós queremos ser transformados, ó Pai, pelo poder que há na Tua palavra, Senhor Deus. Renova a nossa fé, Senhor. Aumenta, Senhor Deus, o nosso amor por Ti. Aumenta, Senhor, nossa paixão, que nós possamos, ó Pai, viver esse evangelho que pregamos. Eu te peço que cada crente, Senhor Deus, cada um que está ouvindo, que já tem Jesus, que possa pensar em sua vida, Senhor. Que possamos pensar em nossa vida para melhorar. E aqueles que nos ouvem, se ainda não têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que hoje seja a noite aceitável, Senhor Deus. É em nome de Jesus, nosso Senhor, que oramos. Amém. Vamos lá, irmãos, então. Paulo chega em Corinto, uma grande cidade portuária, uma cidade entregue à idolatria. Nós sabemos de Atenas, vamos pensar ali na cultura grega, irmãos. Então, embora estamos no Império Romano, que, como eu já disse no passado, ele trouxe a cultura grega, mudou o nome dos deuses, mas continuou a mesma crença. E Corinto, irmãos, era uma cidade portuária, rica e cheia de promiscuidade. Havia um templo de Afrodite, que é a deusa romana do amor, ou Vênus. Então, tinha um monte de coisa, prostituição, e era tudo feito sob o cunho da religião deles. Então, era muito difícil. E aí, ficamos pensando,
Paulo chega a Corinto. Chega nesta cidade perdida e vai trabalhar lá. Como pregar numa cidade, irmãos, perdida no pecado? Como pregar para aquele seu amigo, ou para aquele conhecido, ou para aquele vizinho, que é promíscuo, que parece que nada é bom? Talvez o pensamento que Paulo aconselhou Timóteo fosse bom nesse instante. Eu vou ler o texto, mas vou voltar para o texto já, tá bom? Olha, vamos só lembrar, em primeira carta a Timóteo, logo no capítulo 1, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, no verso 15, o apóstolo Paulo diz o que ele pensava de si mesmo. Ele diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, é isso que nós temos que pensar. Às vezes somos tentados a pensar que somos melhores, porque sabemos um pouco mais, ou até porque sabemos uns versículos a mais, ou até porque agimos mais honestamente, na maioria das vezes, porque não conseguimos ser 100% honestos. Mas a forma de você olhar para uma pessoa sem menosprezar é você achar que você é pior. E é uma verdade, irmãos. Pior. Você estuda a Bíblia? Então você sabe que você é pior do que a pessoa que não estuda. Você é pior. Porque quando estuda a Bíblia, a gente descobre quão pecadores somos. Eu acho que é nesse espírito que Paulo chega em Corinto. Ele chega nessa cidade. E como nós já falamos, lá em Atenas, aquele centro de cultura, cheio de filosofia, ele sai, não tem uma carta para lá, a Bíblia nem fala de uma igreja de lá, mas em Corinto, que é uma cidade pior, tem 2 cartas. Olha como é interessante, né? Deus veio realmente para salvar os pecadores. Nossa cidade é pecadora, precisa de ter mais pregação do Evangelho. Tem um pastor, agora falecido, que ele chegou em Nova York, uma cidade maior que São Paulo, e fez uma estatística que tinha só 3% de cristãos que agiam como cristãos. E ele criou um movimento lá, chama até o Dia do Movimento, para que ele pudesse falar de Cristo para aquelas pessoas. Ele falou: inconformado de uma cidade tão grande e culta ter tão poucos cristãos, assim como São Paulo. Como pode uma cidade tão grande e culta tem muitas igrejas em São Paulo, mas como já há muito tempo estamos vendo isso, onde estão os crentes quando saem do templo? Onde estão? Cadê os crentes no trânsito, que a gente não vê? Cadê os crentes no mercado, que a gente não vê? Porque ser cristão é crer em Cristo e agir como ele agiu. Temos que pensar nisso. Mas vamos para o nosso texto. Capítulo 18. Então Paulo chega nessa cidade de Corinto, e logo que ele chega, olha o que Deus faz. A Bíblia diz que, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio, que é o imperador, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo juntou-se com ele. Vamos lá. Irmãos, o fato de Priscila, nós vamos aprender, nós já sabemos, né? Áquila, ou se a sua tradução for antiga, é Aquila, porque tinha trema, agora tirou o trema, né? Mas então chamamos de Áquila, que na verdade quer dizer águia. Áquila e Priscila, a gente nota que era um casal, que eles eram cultos, irmãos. Eles eram judeus que sabiam da lei, sabiam lá do que estava no Antigo Testamento. E como que nós sabemos da cultura deste casal? Porque nós vamos ver que quando Apolo, que é um homem que é muito eloquente, ele se converte, ele vai falar de Cristo, mas ele não sabe, e Priscila e Áquila, nós vamos ver que aqui fala Áquila e Priscila, nesse texto, e em breve
o escritor de Atos, que entendemos foi Lucas, ele muda para Priscila e Áquila, como ela estivesse na frente. Então, você vai ver o seguinte, quem era esse casal? Se você for aqui no capítulo, no 18 mesmo, aqui no verso 26, quando estão em Éfeso, vou ler a partir do 24, hein? E chegou a Éfeso, capítulo 18, verso 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. E este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram, Priscila e Áquila, veja que aqui já mudou, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Eles falaram de Cristo. Então, você vai notar que é um casal que tinha compreendido não somente as Escrituras, porque a Bíblia que tinha na época são só o Antigo Testamento para nós hoje, irmão. Era só isso que tinha. Veja que tanto Apolo quanto Priscila e Áquila, os dois eram instruídos na Bíblia. Qual a diferença? É que Priscila e Áquila tinham entendido que Jesus era o Messias, o caminho que Deus tinha falado desde Gênesis, até lá Malaquias. Então, eles ensinam Apolo sobre Cristo. E, às vezes, irmãos, temos pessoas que sabem muito da Bíblia, sabem versículos decorados, mas, irmão, eu digo para vocês, se nossa vida não refletir Cristo, não serve de nada. Apolo era eloquente. Sabe o que é uma pessoa eloquente? Uma pessoa que sabe falar em público, uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa que coloca as palavras direito, uma pessoa culta até. Mas se não souber de Cristo, tem que vir um casal e te ajudar. Tem que vir alguém te ajudar. Por isso que a gente vê na igreja. Eu leio a Bíblia em casa, irmãos. Olha, tem que aprender aqui nós aprendemos. Pensa que é só aqui que a gente aprende? Não. Os irmãos que estão aqui sentados, eles aprendem um com os outros. Porque às vezes eles conversam, claro, conversam sobre a Bíblia. Então aprendem mais. Porque quando tem problema, não vai falar aqui do púlpito, não vai levantar e falar, pastor, problema em casa. Não fala. Fala para quem? Fala para a sua irmã que está do lado, para o seu irmão. Nós agora estamos reunidos em oração, e para ter, você que está em casa para saber, para ter melhor tempo, porque nós temos 20 minutos para orar, a gente separa homens, mulheres, quando tem jovens, separa jovens, para ter bastante divisão, para que as pessoas possam orar mais. Então, com isso, a gente fica sabendo de problemas que os irmãos têm. É lá que aprende. Então, por exemplo, olha, fomos lá, igual, os homens, nós separamos homem. Você que está em casa, tudo bem, não tem problema, só pense. Você não sabe de um irmão que pediu pela família dele o que aconteceu com a família dele. Não sabe de uma irmã que pediu por um parente, uma vizinha, um vizinho, e você não sabe, porque não estava aqui. Então, temos que agir completamente como pessoas de Deus. Priscila e Áquila ensinam Apolo a como agir, de acordo com Cristo sendo o Salvador. Mas voltando lá para o capítulo 2, para o versículo 2 de Atos 18, só fomos lá. Você nota que Cláudio, que é o imperador, expulsou os romanos. Imperador de Roma, expulsou os judeus. Por quê? A gente vai ver nos comentaristas que, na verdade, para o Roma, irmãos, o cristianismo é uma seita do judaísmo. Veja que quando vai lá, o rei Agripa, e vai ser visitado lá, ele fala, olha, estão falando de um Jesus defunto aí. Eles não entendem, a única coisa que eles sabem, o que é que os romanos queriam. Irmãos, os romanos tinham um lema que era a Pax Romana, a paz romana. Eles só não queriam que tinha problema. Pagava os impostos e não tinha problema. E o cristianismo já tinha causado alguns tumultos. Nós estamos no capítulo 18. Perdão. Se você for comigo lá no capítulo 13, Paulo está lá em Antioquia da Pisídia. Capítulo 13, verso 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas
e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos, tiraram fora dos limites, mandaram fora da cidade. O que era isso? Isso estava tendo aquela discussão lá, irmãos, era uma encrenca para o governo. O governo tinha que intervir lá, então lá em Antioquia da Pisídia. Se você for no capítulo 14, ele está onde? Ele está lá, o apóstolo Paulo está lá em Listra, capítulo 14, verso 19, está em Listra, hein? Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, irmãos, a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram fora da cidade, cuidando que estava morto. Então, houve um apedrejamento, Roma teve que ir lá. É aquele negócio, chamava a polícia. Olha a confusão que esse judeu estava causando. Aí você vai lá em Tessalônica, que ele está lá em Tessalônica, olha, capítulo 17, verso 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando todo o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas. Então aí, chamaram os magistrados, tinha multidão, teve que a polícia intervir. Então já foi Listra, já foi em Tessalônica, já foi em Antioquia da Pisídia. Aí pensa que parou. Vamos no verso 17. Capítulo 17, verso 13. Aí eles já estão em Bereia. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Então, alguns historiadores que eu peguei para ver, eles acham que para os romanos, eram esses judeus que causavam confusão. Porque a história chegava distorcida. Cristo era o Messias judeu. O cristianismo, onde que Paulo começava a pregação? Inclusive em Corinto. Começa na sinagoga. Então, para o governo, era tudo, é como o governo, o nosso país, né? Eles chamam de evangélicos. Acabou. Pode ver, o governo usa essa palavra para nós. Os evangélicos, o voto dos evangélicos. Quem são os evangélicos? O evangélico é todo mundo que não é católico, mas acredita em Cristo. É isso que é evangélico. Não fazem muita diferença. Então, por exemplo, hoje, pensa bem, quando uma igreja evangélica causa um escândalo, respinga na gente. Não é? Porque depois fala, vocês são tudo crente. Não, peraí, não adianta você explicar. Eu sou batista, não adianta explicar, não adianta. Assim, tem que pedir a conversão. E eu creio, até pela pesquisa que eu fiz, e eu acho que realmente tem muita razão os historiadores que falam isso, que na verdade estas confusões, o governo de Roma falou, vocês saem tudo daqui, porque Roma é o centro do governo, né? Ali tem que ter paz. Os irmãos que conhecem Brasília é a capital do nosso país. Brasília tem o chamado plano piloto, porque Brasília é um desenho de um avião. Então lá o Palácio Presidencial está lá no piloto, tem aquela laranjinha cortada lá que é o Congresso, tem a Asa Norte, a Asa Sul, que são, isso é Brasília. Os bairros chamam cidade satélite, Ceilândia e outros nomes lá que eu não me lembro. Mas enfim, irmãos, ali no centro, eu faz muitos anos que eu fui lá a trabalho, então eu não conheço muito Brasília. Mas pelo que eu vi, ali no centro é que é tudo bonito.
Aí quando você sai, está a periferia lá. Não é que é feia, mas é a periferia. No centro não pode ter problema, porque é lá que está o governo. Então eu imagino Roma assim, aqui perto do governo eu não quero confusão. Leva esse pessoal tudo para longe. Pode ir para Corinto, vai para onde vocês quiserem. Atenas, Roma eu não quero ninguém aqui não. Deve ter sido isso. E aí, Priscila e Áquila, como eram judeus, acabaram indo embora também, vão parar lá em Corinto. A crueldade do governo, da época, fez com que Paulo encontrasse este casal. Irmãos, quando nós temos aí, a gente reclama dos governos, né? Mas, nossa, o Senhor Deus é que governa o governo. Ele sabe por que nós estamos aqui. Ele sabe, irmãos, ele sabe. É só você que é membro de Vila São José lembrar que há pouco mais de um ano atrás, nós estávamos planejando a demolição do templo. Estávamos indo para outra igreja. Passa um ano, compramos outro terreno, e agora vamos regularizar as coisas. Olha aí, ó. Quem foi que conseguiu isso? Irmãos, foi Deus. Porque acima do governo está a soberania do governo de Deus. Então, não pense que nada, aliás, não pense que alguma coisa possa escapar dos olhos do Senhor. Nada escapa dos olhos do Senhor. E Ele faz com que toda essa movimentação política redunde na sua glória e no progresso do seu reino. Eu acredito que isso para nós também. Então, o que Ele faz? Ele faz com que Priscila e Áquila encontrem Paulo, o que é muito importante. Por quê? Vamos para o verso 3? Vamos lá. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazedor de tendas. Irmãos, vamos lá. Quando fala fazedor de tendas aqui é o seguinte, pense, não é bem uma empresa de engenharia, não é isso. Tenda aqui, irmãos, ela é feita geralmente de pele de cabra, né, bode. Então, na verdade, era o pessoal que trabalhava com couro. Então, fazia tendas e artefatos de couro, como tem aqui. Geralmente, quem mexe com couro faz tudo, né? Faz sela de cavalo, faz enfeite, faz chaveiro, faz cinto, faz sapato, vai fazendo as coisas. Né? Sapato é mais para sapateiro mesmo, é diferente. Mas o resto vai usando o couro para fazendo as coisas. Então, Paulo tinha esse ofício. E olha, nós sabemos que Paulo era uma pessoa de classe rica, porque ele estudou na melhor faculdade da época. Não é? Ele diz que estudou aos pés de Gamaliel. Lembra que ele vai falar isso no livro de Atos ainda. Então, por que Paulo trabalhava num serviço bruto? Não, irmãos. O povo judeu, ele ensina o filho a ter alguma coisa para ganhar dinheiro. Olha, eu peguei um provérbio de um rabino, diz assim, aquele que não ensina um trabalho ao filho, está ensinando o filho a ser um ladrão. Interessante, é um provérbio, não está na Bíblia, hein? Provérbio dos rabinos. Não ensinou seu filho a trabalhar? Ele vai roubar. Então, o judeu sabe fazer alguma coisa, qualquer coisa. Ele não pode passar fome. Então, embora Paulo fosse instruído nas Escrituras, ele sabia trabalhar para ganhar dinheiro, porque nesse mundo precisamos do dinheiro para sobreviver. E pense bem, Paulo, ao trabalhar, ele também, para começar a igreja, algumas igrejas ajudavam, mas ele trabalhava, e não era pouco. Quando ele escreve aos Coríntios, anos depois, já tem uma igreja estabelecida, ele relembra essa data, quer ver? Olha, depois você pode ir, se quiser agora, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, quando Paulo fala dos sofrimentos que teve em Corinto, no verso 27, capítulo 11, verso 27, da sua segunda carta, já terminando a carta aos Coríntios, ele diz assim, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Trabalho e
e fadiga. Então, irmãos, o que está dizendo aqui? Que ele trabalhava para não ser pesado. Trabalhava, não tem problema nenhum de trabalhar. Hoje nós chamamos os pastores como eu, o pastor Neil, são chamados, pastor Ricardo, somos chamados aí em teologia de bivocacionados, que é aqueles que trabalham para a igreja e trabalham fora também, para não ser muito pesado a igreja. Então, cada igreja tem o seu jeito de administrar, tem igrejas que o pastor é tempo integral, enfim, cada um, nossa igreja já teve também, cada um tem o seu jeito. Mas Paulo, ele sabia o momento de trabalhar, e nós vamos ver mais para frente, hoje não vai dar tempo, que só depois que chega uma oferta para ele, talvez ele possa diminuir um pouco o ritmo. Mas enfim, só para os irmãos saberem que ele trabalhava mesmo, né? Então, achou um ponto de contato, que foi Priscila e Áquila, e ele acabou trabalhando com eles. A gente não sabe se como um contratado, se como um sócio, não sabemos, mas sabemos que ele trabalhou com eles nesse primeiro período. Vamos lembrar que aqui em Corinto, ao contrário, ou diferente, ao contrário não, diferente das outras cidades, que ele passa e vai embora, ele fica 1 ano e meio, a gente vai ver no verso 11, né? Olha, eu vou adiantar, depois eu volto para cá, hein? E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, Paulo ficou 1 ano e 6 meses em Corinto. Ele não tinha ficado, pelo menos segundo o registro, em nenhum lugar assim, só em Antioquia, que ele ficou 1 ano, lembra? Atos 11, 26, e ficaram ali 1 ano ensinando muita gente, quando os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, lembra desse versículo? Então lá ele ficou 1 ano, depois ele fica picadinho nos lugares, e aqui não, ele fica 1 ano e meio, para ficar 1 ano e meio, o que ele fez? Ele teve que se estabelecer, provavelmente, irmãos, ele ficou hospedado na casa de Áquila e Priscila, e ele trabalhava para sobreviver, porque não ia ficar ali morando de graça, então ele trabalhou lá. Tá bom? Vamos para o verso 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Vamos lá, irmãos, olha. De novo, sinagoga. A gente vê que lá, nós já vimos no capítulo 16, né? Em Filipos não tinha sinagoga, porque ele começa lá, falando aquelas mulheres orando no rio e tal, mas numa cidade grande como Corinto, tinha sinagoga, não sei se uma mais, mas tinha sinagoga. Então, ele ia na sinagoga, porque sempre ele começa pela sinagoga, porque ele já começa mostrando para os judeus que o Messias chegou. A mensagem, irmãos, desde o Antigo Testamento, é que o Messias chegou. Lembra que a promessa feita para Abraão é que todas as famílias da terra seriam nele abençoadas. Lembra dessa promessa? Então eles tinham que falar, olha, a promessa foi cumprida. É que eles não entendiam. E eu quero falar com você, que assim como eu, temos parentes descrentes. Já notou que a gente vai falar com eles? Eles não entendem. Não é que são rebeldes, não é que são burros, não são burros não, até gente muito mais inteligente que nós, não são falta de cultura, tem cultura, só que não conseguem entender. Irmãos, o que vocês estão vendo aqui, é o que Paulo passava, e o que nós passamos, o Paulo muito pior, porque pensa, Paulo pegava todo o Antigo Testamento, e dizia, está vendo, esse é o Messias, está vendo, esse é o Messias, está vendo, esse é o Messias, olha, vamos começar lá em Gênesis, está vendo a semente? Então a semente chegou, vamos lá para Abraão, está vendo lá as famílias abençoadas, uma descendência só, essa descendência é Cristo, está vendo a promessa feita para Davi, que ele falou que ia ter um reino eterno, e o reino eterno não era Salomão, quem é o reino eterno? O reino eterno é Cristo, e ele falando tudo isso, toda a lógica estava exposta, só que eles não entendiam, ficavam brabos e batiam nele. Olha, não sei vocês, né? Com os meus, né, familiares, a única diferença é que não bate. Mas do resto, não entende e fica brabo. Fala para a gente que não quer ouvir mais. Para de falar nisso. Não bate, né? Ainda bem, né? Porque acho que foi no passado, o meu avô saía da sala quando eu ia orar. Vamos orar para comer. Ele saía da cozinha. Não ficava, não. Então, pensa que é novo? É antigo isso já. É assim, irmão, fica tranquilo, Paulo sofreu por isso. E aqui você nota, vamos terminar já que o meu tempo já passou, que no final diz, convencia, do verso 4, a judeus e gregos. Irmãos, esses gregos aqui
são aqueles tementes a Deus. Vamos lembrar, tinham os judeus de nascimento, tinham os prosélitos, que eram pessoas que se convertiam ao judaísmo e começavam a seguir todas as práticas do judaísmo, né, fazer a circuncisão, etc., fazer as festas, e tinha os gregos, ou o que nós chamamos de tementes a Deus. Eles acreditavam no Deus de Israel, acreditavam em tudo, só que eles não, por alguma razão, não conseguiam seguir todos os rituais judaicos. Mas eles eram tementes a Deus, como Cornélio, era um temente a Deus, orava, acreditava tudo, só não conseguia ser judeu, de comer aquelas comidas, só não conseguia fazer os rituais. Então eles são chamados de gregos. E vamos pensar, estamos numa cidade culta, não vamos esquecer, os gregos são cultos, ali, a gente viu em Atenas como é que era, mas Paulo, ele faz questão de dizer como foi a pregação dele. Vamos lá encerrar em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Eu vou fazendo esse paralelo, porque como ele está em Coríntios, escreveu para Coríntios, a gente vai saber o que ele quis dizer, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Olha o que ele diz, verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa era a mensagem de Paulo. Então, quando você ler esse trecho de Atos 18, você pode ir buscando referências na carta aos Coríntios, porque ele escreve sobre este período que ele esteve lá 1 ano e meio, não é? E escreve essa carta depois dizendo de alguns detalhes para eles, do que ele sofreu, do que ele passou e qual era o objetivo deles. Tá certo? Eu queria ficar aqui até meia-noite, nós vamos ficar, mas eu sei que nem todos vão ficar, né? Então, semana que vem a gente continua. Eu falei que eu ia pregar até o versículo 11, mas consegui chegar até o 4, hein? Não deu 50%, mas tá lá, o pessoal da transmissão, semana que vem vou ter que colocar de novo. Olha, o texto vai ser do 5 ao 11, porque eu vou tentando, tá bom? Vamos, olha, Deus abençoe você que nos acompanhou aqui na rede social. Muito obrigado, lembrando que hoje, dia 3 de junho de 2026, será a nossa viagem missionária para a cidade de Álvaro de Carvalho, aqui no centro-oeste de São Paulo, perto de Marília, Garça, Bauru, aquela região ali. Os irmãos vão partir daqui meia-noite, e nós que já estamos aqui, vamos ficar aqui. E os demais, alguns outros irmãos virão aqui à meia-noite, ficaremos até às 6 horas da manhã, vamos ficar orando, fazendo uma vigília, teremos culto, mensagens, música, oração durante esse período. Você está convidado para vir aqui no templo da Igreja Batista de Vila São José, tá bom? Estamos encerrando nossa transmissão e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite, pela oportunidade que temos de estudar Tua Palavra. Nos abençoe, Senhor. Clamamos, ó Pai, que o Senhor abençoe os irmãos da viagem missionária, os irmãos da vigília, que possam, Senhor Deus, que possamos juntos unir nossas mentes, nossa oração, para que o povo daquela cidade de Álvaro de Carvalho já esteja sendo preparada pelo Teu Espírito Santo para ouvir Tua Palavra e se convertam. É em nome de Cristo que pedimos. Amém. Deus abençoe. Até domingo, os cultos normais aqui, tá bom?